Fala concurseiro, fala concurseira. Aqui é mais um vídeo do Inteligência Concursos e hoje nós vamos falar sobre o concurso do Departamento Penitenciário Nacional. Então, se você está estudando para esse concurso, fica até o final desse vídeo que eu tenho 3 dicas infalíveis que vão te levar à aprovação de uma forma mais rápida. 3 técnicas que vão te levar à tua tão sonhada aprovação. Eu vou lhe explicar alguns itens do edital, porque através do entendimento desses itens você vai conseguir aplicar de forma correta essas técnicas. Então, a primeira informação que você deve saber é que o edital desse ano ele veio ofertando 309 vagas. Só que essas vagas são divididas entre 2 cargos: o cargo de especialista penal, psicologia, serviço social e terapia ocupacional. Lembrando que são só ofertadas só 15 vagas. E é bom frisar, pessoal, que são só apenas para esses cargos. Então, se você tem nível médio e não é nenhuma dessas áreas, você não pode concorrer a esse cargo. E a remuneração inicial para esse cargo é de R$ 5.865. Lembrando que essa remuneração, sofre reajuste de acordo com o período. E o outro cargo é de agente penal, que possui requisitos como nível médio, que a grande maioria vai tentar. E esse cargo ele vai oferecer 294 vagas, lembrando que se classificam bem mais. E conta com a remuneração inicial de R$ 6.030. Então, pessoal, agora que vocês já sabem a especialidade e as atribuições de cada cargo, eu vou lhe trazer outro dado que é de suma importância para você, que é o seu local de trabalho, ou seja, sua área de atuação. A área de atuação ela vai ser dividida entre as cidades de Porto Velho, Mossoró, Campo Grande, Catanduvas e a nossa capital, Brasília. Além disso, outro dado importante que você deve saber é que os mais bem colocados vão poder escolher as penitenciárias que vão querer trabalhar. Lembrando que os demais vão ser realocados pelo próprio órgão. E agora, chegamos em um dos tópicos mais importantes, que é falando um pouquinho sobre a prova. Bom, é de suma importância que você entenda como a sua prova é dividida, para você saber como você vai estudar. Muitos candidatos muitas vezes não passam em concurso porque não sabem como estudar para a prova que você vai fazer. Então aprenda isso, só passa no concurso aquele que sabe a prova que vai fazer. Então eu vou te passar aqui agora alguns dados importantes sobre a prova do Departamento Penitenciário Nacional para que você entenda mais ou menos como você irá estudar. A prova ela vai ser dividida em 120 questões de certo ou errado, que vai ser aplicado no dia 6 de setembro de 2020. E a banca organizadora é a Sebrasp. E agora, pessoal, eu vou falar da estrutura da prova. Isso aqui é de suma importância para a sua aprovação. Eu vou falar do cargo de Agente Federal de Execução Penal, que é o mesmo do especialista penal. A diferença é que nos conhecimentos complementares, no caso do especialista penal, vai ser de acordo com a sua área de formação. Já no cargo de execução penal, vai ser o mesmo conteúdo para todos. Então vamos lá. Os conhecimentos básicos são divididos em língua portuguesa, ética no serviço público, raciocínio lógico e informática. Os conhecimentos específicos são noções de direito administrativo e de direito constitucional, noções de direito penal, noções de processo penal, noções de direitos humanos e ainda temos legislação específica. Aí nós vamos ter também os conhecimentos complementares, que no caso do cargo de execução penal, se refere aos conhecimentos do Departamento Penitenciário Nacional, que você também vai encontrar todos esses dados na página da Sebrasp, que é a organizadora do concurso. E agora, vamos falar um pouquinho da prova discursiva, que vai ser composta por uma redação dissertativa de até 30 linhas, pessoal, sobre o tema atual, e a prova terá valor de 20 pontos. Então, diante desses dados, que você já sabe qual é o seu cargo, a quantidade de matéria, agora eu vou te dar 3 técnicas que são fundamentais para você ser aprovado. Então, pessoal, agora eu vou lhe passar as 3 técnicas que vão te levar à aprovação. Mas antes disso, eu quero que você entenda que essas técnicas, elas não são minhas. Essas técnicas também elas não são aplicadas só por mim, mas por vários concurseiros em todo o Brasil. Mas para não ficar só nas minhas palavras, eu trago como base para o desenvolvimento dessas técnicas o livro chamado Inteligência e Concurso, do Dr. Pierre. E agora nós vamos debater cada técnica de acordo com o que o livro traz, para que você possa
Assim que terminar esse vídeo, ir lá e consultar e ver que as técnicas que eu estou passando, elas são verídicas, são testadas e comprovadas cientificamente. Então, pessoal, agora eu vou te explicar a primeira técnica. A primeira técnica consiste em gastar tempo em aprender. E essa técnica, ela é baseada em dois conceitos debatidos no livro: o conceito de aluno e o conceito de estudante. O conceito de aluno é aquele que vai para o cursinho, apenas assiste a aula e na cabeça dele ele aprendeu. O conceito de estudante é aquele concurseiro que vai para a aula sabendo que a única obrigação dele ali é de entender a matéria. E, quando ele chega em casa, a sua obrigação agora é de aprender a matéria. Esse concurseiro sim vai ser aprovado no concurso. Então, pessoal, vamos imaginar a seguinte situação. Você hoje vai estudar Direito Constitucional. Você chega em casa, separa o seu material, pega a sua Constituição e começa a ler. E na sua cabeça você acredita que está aprendendo, que está estudando Direito Constitucional. Só que eu te digo, ler não é estudar. E é justamente por isso que você não encontra o caminho para ser aprovado. Quando você vai estudar qualquer lei, pessoal, antes de ler a lei, você deve entender do que ela se trata. Então, antes de ler a Constituição, você deve primeiro entender do que ela se trata, entender como que ela foi criada, entender por que ela foi criada, entender para que ela foi criada e como que ela foi criada. Quando você entender essas 4 coisas, aí sim você pode começar a ler o texto. Porque a partir do momento que você entender do que a Constituição se trata, quando você chegar na prova, que tiver uma questão que não tiver de acordo com o seu entendimento sobre a Constituição, ou seja, de acordo com aquilo que você entendeu, fixou e posteriormente virou aprendizagem, você vai saber que a questão está errada. E só a partir disso você vai conseguir responder a questão de forma correta. Principalmente a CESP, que é modelo certo e errado, aonde para que você consiga responder a questão, você não deve só saber o texto de lei, você tem que entender o texto de lei, para você saber a aplicação que aquela lei vai ter na prática, a aplicação que ela tem em casos específicos, por exemplo. Então, pessoal, a primeira dica é essa: gaste tempo em aprender a aprender. Desenvolva métodos para que você possa aprender de uma forma mais rápida. E um dos primeiros métodos que eu vou te ensinar é esse: se preocupe em entender. A partir do momento que você entende algo, só a partir do momento que você entende é que realmente você consegue aprender. Bom, pessoal, e agora eu vou te ensinar a segunda técnica. A segunda técnica, pessoal, consiste em encontrar independência nos estudos e tem tudo a ver com a primeira. Bom, então como você encontra a independência nos estudos? Não sei se já aconteceu com você, mas acontece com muitos concurseiros que vêm até mim pedir conselhos sobre os estudos. Muitos deles dizem que só conseguem estudar através de PDF. Outros afirmam que não conseguem estudar sem ser por videoaulas. E é justamente esse tipo de concurseiro que não desenvolve a independência nos estudos. E esse tipo de concurseiro que não consegue aprovação. Por quê? Porque só aprende de verdade quem se torna independente. Ou seja, você não deve ser refém do PDF, você não deve ser refém da aula, ou seja, você não deve ser refém da explicação do professor, você não deve ser refém da explicação do PDF, do resumo que o PDF traz para você. Você deve ser independente, ou seja, você deve ter várias fontes da onde você pode tirar o seu conhecimento sem depender delas. Lógico que você deve sim usar a aula do professor, você deve sim ler um bom PDF, mas eu te garanto que isso não deve ser a sua fonte principal. A sua fonte principal deve ser você criar meios aonde você possa aprender de diversas fontes, porque na prova pode cair um assunto que você não tenha visto no PDF e nem na videoaula, mas muitas vezes o fato de você estar pesquisando em outras fontes te dar essa informação. Então isso é importante e é a grande sacada do concurso público. Bom, pessoal, agora eu vou te ensinar a terceira e última técnica, que consiste em estudar como as questões são mais cobradas e estudar o que mais cai. O interessante é que essa técnica já foi passada por muitos cursinhos por aí. Só que, diferente do que você deve estar pensando, eu não vou te falar o que todo cursinho fala.
Os cursinhos falam que, se a banca cobrou, nos últimos 3 anos, o artigo 5º de Direito Constitucional, é certeza que na próxima prova ela vai cobrar. O erro dos cursinhos é achar que as bancas são lineares. Só que as bancas, elas não são lineares, pessoal. As bancas, elas são alternativas, porque o objetivo do concurso público não é saber se você apenas sabe a matéria. O objetivo do concurso público é classificar aqueles que sabem mais daquela matéria. E é interessante você entender uma coisa, que as bancas, elas têm uma forma de cobrar, e você não deve focar na forma como ela cobra determinado assunto, mas sim na forma como ela cobra qualquer assunto. Ou seja, se você pegar a CESP, você vai saber que quando nos referimos a direito, seja ele administrativo, seja ele constitucional, seja ele penal, a CESP, ela tem um costume de sempre cobrar as exceções, ou seja, aquilo que foge à regra, ou seja, aquilo que foge à lei. Então tudo que é uma exceção, a CESP, ela sempre vai gostar de cobrar. Então você deve, a partir desse conhecimento, entender que quando você vai estudar agora, você deve dar um foco maior às exceções. Ou seja, quando você estiver estudando direito constitucional, você deve agora separar aqueles artigos que têm exceções. Para quê? Para que quando você for fazer a sua revisão, você possa frisá-los de forma mais ponderada, para que assim você possa fixar, porque você já sabe que é certeza que a banca vai cobrar uma questão dessa forma. Então não se prenda ao assunto, mas se prenda à forma como a banca cobra, porque se você souber a forma, pronto, com certeza você será aprovado. Porque se você sabe como a banca cobra, você agora só vai focar em aprender o que ela mais cobra. Ou seja, você vai focar agora em aprender as exceções. E só através disso você vai conseguir realmente alcançar a sua aprovação. Então, pessoal, essas foram as 3 dicas que vão te ajudar a ser aprovado nesse concurso. Espero que tenha gostado. Lembrando que todas essas dicas estão no livro Inteligência e Concurso, do Dr. Pierre. E para você que esperou até agora, eu ainda tenho mais uma surpresa. Se você está perdido, não sabe por onde começar, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link onde você vai poder adquirir uma apostila toda organizada e verticalizada para que você possa otimizar os seus estudos. Ou seja, essa apostila tem organizada tópico por tópico do que você deve estudar, onde em cada início de cada tópico você tem uma explicação sobre o tópico, do que o tópico vai falar, para a partir disso você poder entender a matéria de forma mais clara. Então, pessoal, não perca essa oportunidade. Clique no link na descrição desse vídeo e adquira essa apostila que vai te ajudar a alavancar ainda mais os seus estudos e dessa forma garantirá de vez a sua aprovação. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.